Tinha o Santos no gol, Felipe Luiz, Pablo. Pablo jogou no Corinthians um tempão, jogou na Europa. Não estou falando de um zagueiro que apareceu outro dia. Rodrigo Caio, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Matheus França, que agora é, entre aspas, titular e que fez um gol, até fez um bom jogo. Esse time não consegue ganhar do Alcas? Faça meu favor. O Palmeiras levou um time fraco, um time jovem, né? O Palmeiras teve até um lucro. Uma boa partida e um gol muito bonito do Flaco Lopes. Ou seja, você pode até a partir daí conseguir recuperar esse jogador que desde que chegou ao clube não conseguiu dar retorno técnico. Esse jogo pode dar uma confiança para o rapaz, ele começar a se soltar e dar retorno para o time do Palmeiras, um alto investimento. O Flamengo não tem nenhum legado dessa derrota. Foi uma vergonha. Mal o Vitor Pereira, mal na escalação, mal os jogadores. Dá para salvar muito pouco. O Gabigol queria ser centroavante. Jogou de centroavante ontem, a bola não chegou. Quando chegou, ele não fez o gol. Não deu, reclamou da bola do Cebolinha, que para mim ele estava impedido. O Cebolinha retém a bola porque se dá, ele recebe impedimento, aí deu piti, né? O Everton Ribeiro, uma atuação patética. Aí a gente volta lá atrás. Ah, o Everton Ribeiro está barrado, que absurdo. Essas pessoas não estão vendo o jogo do Flamengo, porque desde o início do ano está assim. Alguns momentos razoáveis, bons, mas em geral ele tem jogado mal. Ontem ele armou o ataque do Alcas no primeiro gol do time equatoriano. É um time fraquíssimo. O Cifuente, lá, o centroavante, eu acho que ele não joga lá na pelada do Vampeta. O cara pesa uma tonelada. O cara é gordo. Jogador profissional gordo. Não existe isso, gente. Sério, o cara... Mas muito gordo, é tipo o Walter. Não, assim, o cara muito gordo. O cara é enorme, jogador enorme de gordo. Quer dizer, os caras tinham um centroavante pesadaço no comando do ataque. O Santos falhou nos 2 gols também. O primeiro é defensável. Concordo. Olha, clamorosa. Então, assim, vários erros do técnico, do goleiro, dos jogadores. Pode empacotar todo mundo. O Matheus França, acho que fez um bom jogo, fez um bonito gol. Acho que o Pablo errou em alguns momentos, mas teve algumas boas recuperações. O gol do Flamengo nasce de uma bola que ele recupera no meio campo. Ele dá um passe de peito pro Matheus França. O Felipe Luiz corrigiu alguns erros no segundo tempo. Aí você vai encontrar ali um outro momento. O Vitor Hugo acho que não foi ele que comprometeu, mas não entendi. O rapaz estava machucado, volta, aí o Vitor Pereira escala para jogar o jogo inteiro. Eu não consegui compreender também por que o Vitor Hugo foi escalado titular e o jogo inteiro. Estranho. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras eu não vejo como um papelão. Acho que é uma derrota que a gente já esperava. Contra o Bolívar, 3.600 e poucos metros. Com esse time que jogou cheio de garotos e tudo, eu acho que você sabia que o risco de derrota era muito grande. O Flamengo não. O Flamengo perder para o Alcas pode ser na altitude, pode ser debaixo d'água, pode ser no cima do vulcão, no lugar que for. Não tem desculpa, não tem explicação. Agora, é claro que existe também um outro cenário. O Palmeiras teve que levar um time muito jovem e muito mexido para lá, porque perdeu para o Água Santa. Então, o estadual implica na Libertadores. O Flamengo venceu o Fluminense. Então, estava numa situação mais tranquila, tipo, posso levar poucos jogadores, ou revezo, melhor dizendo, mas eu levo todo mundo. E aí torna mais grave ainda o papel do Flamengo, o papelão do Flamengo, porque você tinha ainda os caras no banco ali para poder contar com eles. E alguns entraram durante o jogo. Entrou o Lucas, entrou Cebolinha, entrou Pedro, os jogadores foram entrando, entrou Varela, né? Agora, os gols assim, de falhas clamorosas, ridículas. Eu acho que assim, a derrota do Flamengo foi uma flamengada assim que não acontecia há muito tempo, gravíssimo, e acho que um grande problema, aí que tem outra questão. O Palmeiras não sofre com isso, porque o técnico Abel Ferreira está muito seguro ali. É que só se olha para os erros do técnico. Não é só o técnico, gente. Ele ontem foi muito mal. Ele merece todas as críticas. Mas tem muito jogador ali que tem que ser observado, tem que ser criticado também. Essa história está se repetindo há muito tempo no Flamengo. Os jogadores são sempre preservados. A torcida só bate no jogador. Era assim com o Domenech. Foi assim com o Renato, inclusive, quando ele começou a cair. Foi assim com o Ceni. Foi assim com o Paulo Souza. E até com o Dorival. Quando o Dorival colocou, por exemplo, perdeu aquele jogo para o Atlético, o jogo do Inter foi estranho. Ceará, quando ele poupou contra o Ceará. Não botou o time titular contra o Ceará. Palmeiras. Aqui, apanhou muito. E o Dorival estava certo. No final, eu dou o braço a torcer. Eu critiquei também aqui, porque achei que aqueles jogos dava para colocar um time mais forte, mas, gente, ele planejou ganhar as Copas. Na prática foi isso. E ele ganhou as 2 Copas. E o brasileiro era muito difícil alcançar o Palmeiras, que estava lá na frente, jogando em 3 frentes. Então a estratégia dele, do clube, que eu acho até que eu falei aqui na época, acho que não era uma decisão só dele, acho que ali a decisão foi tomada em conjunto com o clube. Não acho que ele... aí algumas pessoas jogaram para cima do Dorival. Eu falei, eu acho que isso não é coisa só dele, não. Tem gente que está na aval. A diretoria deve falar, não, vamos priorizar, mas não vamos falar. Porque se falar, desprezou o brasileiro e tal. Porque o próprio Marcos Braz, numa entrevista pra mim, disse que não, que a decisão era do Dorival. Isso é versão oficial. Eu não acredito. Eu acho que isso é decidido. Eu nem acho que o Dorival tinha tamanho para sozinho bancar isso. O Abel Ferreira tem para bancar qualquer coisa no futebol do Palmeiras. O Jesus teria. O Dorival não. Então você repara que todos os técnicos que passaram depois do Jorge Jesus, em algum momento apanham e os jogadores são sempre preservados, mesmo que façam atuações pífias como ontem. Então acho que tem um pacote aí. Para mim, o Palmeiras foi uma derrota feia, lógico, perder para o Bolívar não é legal,
Mas nas circunstâncias, eu já imaginava o Palmeiras sofrendo, até perdendo o jogo. O Flamengo é imperdoável. Para mim, o papelão foi só do Flamengo. O Palmeiras eu não acho que seja um papelão, não. Acho aceitável nesse contexto. Sempre lembrando, o Palmeiras também se embananou porque perdeu para o Água Santa. O Flamengo venceu o Fluminense. Então, no estadual, eles estão em diferentes situações. Antes dessa rodada, a gente falou aqui, olha, será que os dois vão fazer 100% nessa fase? Né? A gente falou sobre isso. É provável que sim. Pela força, a gente sabe. Mas não deu certo. Nenhum nem outro. Os dois grandões. Não fizeram nenhuma pontuação nesse primeiro momento. Mas tem uma caminhada, eles vão passar, já estarão na próxima fase. Não jogaram bem? Claro que não jogaram bem. Se tivessem jogado bem, teriam vencido. No caso do Palmeiras, o Palmeiras jogou 1.200 metros acima de Quito. O Flamengo jogou um pouquinho mais abaixo. Né? Mas ainda assim... 800 metros. 2.850 com... 3.600. Uma coisa mais ou menos assim. Mas 1.000 metros, 800 metros. Então jogou... É bem pior. La Paz é bem pior do que Quito. Muito pior. Então jogou abaixo, né? Jogou numa altitude menor. Poderia ter jogado mais? Poderia. O Vitor Pereira está na mesma situação. Já imaginou ele perder o título de virada para o Fluminense? E o Fluminense não é o Bolívar, o Alcas, o Nogueirópolis. E a gente sabe que a grande rivalidade, todo mundo sabe que existe entre Fla-Flu. Já imaginou? Ele perdeu, já está sendo cornetado de uma forma geral, e tem parcela de culpa, sem dúvida. Mas perdeu o primeiro jogo e tudo leva a crer que se colocar o Cone do Flávio Prado para dirigir o Flamengo, ele vai passar para a próxima fase da Libertadores. Não está na cabeça de ninguém que ele não vai para a próxima fase da Libertadores. Mas se ele tomar uma virada do Fluminense no Rio de Janeiro, é TAP. E o Fluminense foi com o time titular, né? É TAP. Não com ninguém. Às 23 horas do aeroporto... Eu concordo, mas ano passado perdeu o estadual, as pessoas esqueceram. Tudo bem, passou uma semana e esqueceram. Tudo bem, mas não é Eu assim. acho que a Libertadores é mais importante, tem isso mas também. Não é jogo decisivo. Eu sei que não é jogo decisivo, mas a gente não fala que todo jogo pode ter um critério decisivo, porque, vamos lá, se o Flamengo Mas o cenário perde, é diferente. eu sei, mas ele não vai ter a prioridade de jogar sempre dentro de casa o jogo de volta se ele não tem a melhor campanha. Aí isso faz falta, pra mim faz, eu não sei pra vocês. Você acha que se o Flamengo jogasse com o time que jogou no sábado, venceria o Alcas? Com aquele comportamento, qualquer que fosse a escalação... Aí que tá, não. Não a acho. Por isso que eu falo, eu tô achando o Flamengo uma vergonha. Eu acho que a discussão do Flamengo não passa pela escalação ou não de A, B ou C. O time que foi a campo era um time de jogadores caros, qualificados tecnicamente, isso. que tinham obrigação de ganhar. Concordo. Pouco importa que o time for escalado, na minha opinião. Mas não era o titular, né, Mal? Dessa vez não era. Tinha muito jogador ali que nunca foi titular. Mas esse é outro Por exemplo, tipo de cobrança. Wesley. Só o Wesley. Vitor Hugo. Então, mas qual outro jogador que ele tinha para lateral direita? Só ele ou o Varela? Sim. Se ele botar o Varela todo jogo, ele fica sem lateral. Ou só com o menino. O Vitor Hugo eu concordo, falei daqui a pouco. Achei que poderia ter sido aproveitado de uma outra maneira. Essa é a cobrança, agora, foi por isso que ele perdeu, porque o Vitor Hugo não jogou. Não foi. Porque o Everton Ribeiro jogou nada, o Gabigol jogou nada, o Vitor Pereira errou na estratégia, errou nas substituições. A defesa foi patética também. O Santos falhou. Por isso foi um perdeu. Mas essa é a cobrança. Exato. Mas você está falando de um time que o técnico olha para o banco e não chora. A gente até entendo isso. Sim. Eu até falei isso, não tem mais elenco. É isso. Eu estou falando que o fato dele não ter colocado a principal força, pronto, eu sei que já está muito claro que ele vai mexer sempre e tal, mas a principal força na cabeça dele ele não colocou em campo. Eu compreendo isso. Já pensou? Cai o Cristo Redentor se ele tomar de virada. Ele tem vantagem. Você antes de 2 gols, você olha antes friamente, tem vantagem. E ao mesmo tempo, se tomar a virada, o estrondo é maior. Você entrou com vantagem e tomou a virada dentro do Maracanã. Quem tem medo. Quem tem medo. E não vem com essa cascata. Ele sabe que o bicho vai pegar. A turbulência será grande. Mas é só o estadual. Sim, mas vai pegar, não vai? Você que é da mimimi, presidente da mimimi. Claro que você vai. imagina se ele tomar E aí eu digo, virada. tá? Eu acho que se ele tomar a virada, é risco de queda. Eu acho. Talvez até. Eu acho. Depois da derrota na Libertadores, então, depois dos títulos perdidos e uma virada no Fla-Flu, eu acho que tem um risco. O cara pensou nisso. E, ao mesmo tempo, não pode se deixar de cobrar a competência, o salário, contratos, a badalação de jogadores que não jogaram outra coisa, jogaram com o time. Esse Alcas, a maioria desconhece, ele não nasceu hoje, ele tem décadas aí, mas é um time fraco, né?
claramente é um time fraco. Fala nação, obrigado por assistir nosso vídeo. Do canal Na Esportiva do Flamengo, deixe seu gostei e comenta abaixo. O que vocês acharam do último jogo do Flamengo? Vocês querem que o técnico Vitor Pereira deve permanecer no comando do Flamengo, ou não? Obrigado e até o próximo vídeo.